Você sabe me dizer em quantas horas exatas o fígado esgota a última reserva de açúcar guardado e autoriza o corpo a queimar gordura de verdade? Não são 10 horas. Não são 12. É um número muito específico que a maioria das pessoas nunca alcança porque para exatamente antes da virada acontecer. E quando você para antes desse ponto, o corpo nunca aprende a fazer a única coisa que realmente importa quando o assunto é jejum: acessar energia armazenada. Hoje você vai descobrir exatamente onde está essa linha divisória e por que passar apenas 4 horas a mais transforma completamente o que acontece dentro de você. Porque não é sobre esforço, é sobre timing biológico. Se você tem 45 anos ou mais, provavelmente já percebeu que o corpo mudou as regras do jogo sem te avisar. Aquela facilidade de perder uns quilos cortando pão no jantar simplesmente não existe mais. Você olha no espelho e vê gordura acumulada em lugares que antes não acumulavam. Sente o metabolismo mais devagar, como se alguém tivesse colocado um freio invisível em tudo. E o pior é aquela sensação de impotência, de estar fazendo tudo certinho, mas o corpo não responder. Aí você descobre o jejum intermitente. Começa a fazer 12 horas de jejum todos os dias. Janta às 8 da noite. Toma café ao meio-dia. Disciplinado, consistente. Passa semanas assim. E os resultados? Mínimos. Tão pequenos que você começa a achar que jejum é só mais uma promessa vazia da internet. Mas deixa eu te contar uma coisa. O problema não é o jejum. O problema é que você está ficando na zona de conforto metabólica. Seu corpo está fazendo exatamente o que sempre fez. Ele não está sendo desafiado. E sem desafio, não tem adaptação. Sem adaptação, não tem resultado. Agora vamos destrinchar o que acontece dentro do seu corpo minuto a minuto durante um jejum. E presta atenção, porque cada fase tem uma assinatura metabólica completamente diferente. Você terminou de jantar. Vamos usar 20 horas como referência. Você comeu arroz, frango, salada, talvez um pedaço de fruta. Nos próximos 30 a 60 minutos, a comida está sendo quebrada no estômago e no intestino. Carboidratos viram glicose. Proteínas viram aminoácidos. Gorduras viram ácidos graxos. A glicose é a primeira a entrar na corrente sanguínea. E quando ela entra, o pâncreas sente e libera insulina. A insulina é o sinal químico que diz às células: glicose disponível, abram as portas. E as células abrem. A glicose entra. Parte vira energia imediata para sustentar suas funções vitais. Outra parte é empacotada como glicogênio e guardada no fígado e nos músculos. Pense no glicogênio como pilhas recarregáveis. São reservas de energia de curto prazo, prontas para serem usadas quando necessário. Tudo que sobra depois disso vira gordura corporal. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Enquanto a insulina estiver presente em níveis significativos, a queima de gordura corporal está bloqueada. Completamente bloqueada. É como se a insulina fosse um guarda de trânsito dizendo: atenção, ainda tem glicose circulando, ninguém toca na gordura armazenada. Esse é o estado alimentado, e ele dura bem mais do que você imagina. 2 horas depois do jantar, já são 22 horas. Você está no sofá, assistindo algo, relaxando. A digestão está rolando. A insulina ainda está presente, embora começando a cair. Você entrou tecnicamente em jejum, mas o corpo nem percebeu ainda. Ele está confortável, usando o combustível que acabou de receber. Nada de extraordinário. Agora avança para as 4 da manhã, 6 horas depois do jantar. A insulina caiu bastante. O estômago está vazio há horas. A glicose que estava circulando no sangue já foi usada pelas células ou armazenada. E o corpo precisa de energia porque você está vivo. Mesmo dormindo, o coração bate, o cérebro funciona, as células respiram, o fígado trabalha. Então o que acontece?
O fígado começa a quebrar o glicogênio armazenado. Ele pega aquelas pilhas recarregáveis e começa a descarregar. Libera glicose de volta na corrente sanguínea. Devagar, conforme o corpo precisa. Isso mantém tudo rodando suavemente. Você continua usando açúcar como combustível. Só que agora não é o açúcar que você comeu diretamente. É o açúcar que estava guardado, sutil, mas importante. O corpo mudou de fonte, mas não mudou de tipo de combustível. Ainda é glicose. Você acorda. São 7 da manhã, 9 horas desde o jantar. O glicogênio do fígado ainda está lá, mas está diminuindo. E aqui está o momento da verdade que define tudo. A imensa maioria das pessoas que fazem jejum de 12 horas chega exatamente nesse ponto e come pão, tapioca, café com açúcar, fruta, suco. A glicose volta a subir. A insulina dispara de novo. E o corpo respira aliviado. Opa, comida nova, cancelei tudo. Vamos voltar ao modo padrão. O estoque de glicogênio que estava sendo usado para de ser usado, começa a ser reabastecido. A gordura armazenada que talvez, só talvez fosse começar a ser acessada, continua intocada. O corpo nunca saiu da primeira marcha. Ele rodou a noite inteira em cima de glicose. Glicose fresca nas primeiras horas, glicose armazenada nas horas seguintes, mas sempre glicose. E quando você come de novo, o ciclo recomeça. Esse é o padrão de quem faz 12 horas de jejum. Funciona? Sim, é melhor do que comer o dia inteiro. Já reduz a exposição à insulina. Já dá um respiro metabólico. Mas não é suficiente para ativar a segunda fonte de energia. Não é suficiente para ensinar o corpo a queimar gordura. Agora vamos ver o que acontece se você não comer. Se você segurar mais 4 horas, se você chegar nas 11 da manhã, meio-dia, 13 horas de jejum, o glicogênio do fígado está quase acabando e o corpo sente isso. Ele detecta que o tanque de reserva está ficando vazio. E aí, em vez de entrar em pânico, ele faz exatamente o que foi programado para fazer há milhões de anos de evolução. Ativa um sistema metabólico alternativo. As células de gordura começam a liberar ácidos graxos. Essas moléculas de gordura viajam pelo sangue até o fígado. Dentro do fígado, os ácidos graxos passam por um processo chamado beta-oxidação. Eles são quebrados e convertidos em corpos cetônicos, cetonas. Esse é o combustível alternativo. E aqui está a mágica. Cetonas podem alimentar praticamente todas as células do corpo. O cérebro usa, o coração usa, os músculos usam. É um sistema completo, paralelo, que sempre esteve lá, mas que só é ativado quando necessário. E quando isso acontece? Entre 14 e 16 horas de jejum. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que você finalmente sai do modo glicose e entra no modo gordura. E aí sim, pela primeira vez, desde o jantar, a gordura armazenada no seu corpo está sendo usada como energia. Deixa eu te explicar por que essa diferença importa tanto. Quando o corpo roda em glicose o tempo todo, ele se torna dependente. É como um carro que só funciona com um tipo específico de combustível e entra em pânico quando esse combustível acaba. Você sente fome intensa, irritação, fraqueza, dor de cabeça, tonteira. Por quê? Porque o corpo não sabe acessar a segunda fonte. Ele tem quilos e quilos de energia armazenada na forma de gordura, mas não consegue usar. É como ter dinheiro no banco e não lembrar a senha. Agora, quando você treina o corpo a fazer jejum de 16 horas regularmente, você está ensinando ele a lembrar a senha. Você está reativando enzimas que quebram gordura. Está fortalecendo vias metabólicas que produzem cetonas. Está desenvolvendo flexibilidade metabólica. E o que isso significa na prática? Significa que o corpo aprende a alternar entre combustíveis sem drama. Tem glicose disponível? Usa glicose. Não tem? Tranquilo.
Vamos de cetona. Essa flexibilidade é o que te dá autonomia, é o que te liberta da dependência de estar comendo o tempo todo. E tem mais. O fígado é o centro de comando metabólico. Ele decide quando trocar, como trocar, quanto produzir de cada coisa. Mas depois dos 45 anos, o fígado de muita gente está sobrecarregado. Gordura infiltrada dentro dele, inflamação crônica de baixo grau, resistência à insulina. E quando o fígado está assim, ele não consegue fazer essa troca de forma eficiente. Ele segura o glicogênio. Ele resiste a ativar a produção de cetonas. Ele tenta manter o corpo no modo glicose, porque é o que ele conhece. E quanto mais você mantém o corpo no modo glicose, mais o fígado fica sobrecarregado. É um ciclo vicioso. Mas o jejum de 16 horas quebra esse ciclo, porque todo dia, durante 16 horas, o fígado não precisa processar comida nova. Ele pode fazer manutenção, pode limpar gordura acumulada, pode recuperar sensibilidade à insulina. E com o tempo, a transição entre glicose e cetona fica cada vez mais suave, cada vez mais rápida, cada vez mais natural. Mas isso só acontece se você der ao fígado o tempo necessário. E esse tempo não é 10 horas, não é 12, é 16. Agora, vamos falar do erro mais comum, que sabota os resultados de 90% das pessoas. Elas fazem jejum de 12 horas e acham que já estão colhendo todos os benefícios do jejum. Ou pior, fazem 14 horas num dia, 10 no outro, 12 no fim de semana. Sem consistência, sem padrão, o corpo nunca tem a oportunidade de se adaptar, porque a adaptação metabólica não acontece em um dia, não acontece em uma semana, leva tempo. Se você passou 30, 40, 50 anos comendo de 3 em 3 horas, treinando o corpo a depender de glicose externa, as enzimas que quebram gordura estão enferrujadas. A maquinaria de produção de cetonas está meio desligada. Então, quando você faz jejum pela primeira vez, o corpo reclama, dá fome, dá irritação, dá cansaço, porque ele ainda não sabe acessar a gordura com eficiência. Mas se você insiste, se você repete o padrão, se você faz 16 horas de jejum todos os dias, por 3, 4 semanas, o corpo começa a reaprender. As enzimas voltam a funcionar. A produção de cetonas aumenta. E aí sim, você sente a diferença. Mas a maioria das pessoas desiste antes. Faz 3 dias, não sente nada extraordinário, conclui que jejum não funciona e volta a comer como antes. E aí nunca descobre o que estava do outro lado. Outro erro gigante é confundir jejum com passar fome. São coisas completamente diferentes. Passar fome é comer pouco demais na janela alimentar. É não dar ao corpo os nutrientes que ele precisa para funcionar. Proteína para manter massa muscular. Gorduras boas para produzir hormônios. Vitaminas e minerais para sustentar as funções celulares. Carboidratos inteligentes se você treina. Quando você faz isso, quando você restringe demais, o corpo interpreta como ameaça. Ele desacelera o metabolismo. Ele segura a energia. Ele prioriza a sobrevivência em vez de performance. E você fica cansado, irritado, sem energia. Mas isso não é jejum. Isso é restrição calórica severa. Jejum de 16 horas não é sobre comer menos, é sobre concentrar as refeições numa janela menor e comer bem, comer suficiente, comer comida de verdade. O corpo precisa de combustível. Ele só não precisa receber combustível 24 horas por dia. Ele precisa de ciclos, ciclo de alimentação e ciclo de jejum. É isso que gera equilíbrio metabólico. Agora eu quero que você entenda uma coisa fundamental. A diferença entre 12 e 16 horas não está na dificuldade. Ficar mais 4 horas sem comer não é dramaticamente mais difícil. A diferença está no que acontece internamente. 12 horas mantém você na primeira fonte de energia. Você usa a glicose que comeu,
Depois usa a glicose que estava guardada e quando ia começar a usar gordura, você come de novo. O corpo nunca precisa se virar, nunca precisa ativar o plano B. Nunca desenvolve autonomia energética. 16 horas força o corpo a ir além. Força ele a esgotar o glicogênio. Força ele a produzir cetonas. Força ele a queimar gordura armazenada. E é nessa fase, entre 14 e 16 horas, que acontecem as coisas mais interessantes metabolicamente. A autofagia acelera. Esse é o processo de limpeza celular, onde as células digerem proteínas danificadas, organelas quebradas, lixo metabólico acumulado. Células limpas funcionam melhor. Mitocôndrias limpas produzem mais energia. Neurônios limpos pensam com mais clareza. Mas a autofagia só acelera de verdade quando a insulina está baixa há tempo suficiente. E isso não acontece em 8 horas, não acontece em 10. Começa a acontecer de forma significativa a partir de 12, 14 horas e continua aumentando conforme você avança. Tem outro processo que só acontece na fase avançada do jejum. A sensibilidade à insulina melhora. Quando você come o tempo todo, a insulina está sempre sendo secretada. E as células, que ficam expostas à insulina constantemente, começam a ficar resistentes. É como quando você mora perto de uma estrada e para de ouvir o barulho dos carros. As células param de responder bem à insulina. Aí o pâncreas precisa produzir mais insulina para fazer o mesmo trabalho. Mais insulina circulando significa mais inflamação. Mais retenção de líquido, mais dificuldade de queimar gordura. É um ciclo que piora com a idade. Mas quando você faz jejum de 16 horas, as células ficam muitas horas sem exposição à insulina. Elas descansam, elas recuperam sensibilidade. E quando você come de novo, elas respondem melhor. Precisam de menos insulina para fazer o trabalho. E menos insulina significa menos oscilação, menos inflamação, mais facilidade de acessar gordura. Esse processo de recuperação de sensibilidade não acontece da noite para o dia, mas acontece. E quanto mais você pratica, mais forte fica. Pensa assim, o corpo humano foi moldado por milhões de anos de evolução em ambientes onde comida não estava disponível o tempo todo. Tinha períodos de fartura e períodos de escassez. E o corpo aprendeu a funcionar bem nos dois cenários. A alternar entre combustíveis, a ser resiliente, a ser eficiente. Mas nos últimos 50, 60 anos, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das pessoas tem acesso ilimitado à comida processada, barata, disponível 24 horas por dia. E o corpo, que evoluiu para alternar, passou a viver num estado permanente de fartura, sempre alimentado, sempre com insulina alta, sempre rodando em glicose, nunca acessando gordura. E as consequências disso estão aí. Obesidade, diabetes, fígado gorduroso, inflamação crônica, doenças metabólicas disparando depois dos 40. Não é porque você está envelhecendo, é porque o corpo perdeu a flexibilidade metabólica. E jejum de 16 horas é uma das ferramentas mais simples e eficazes para devolver essa flexibilidade. Mas só funciona se você chegar no ponto onde a troca realmente acontece. Então, deixa eu resumir o que você precisa levar daqui. Jejum de 12 horas é bom. É melhor do que comer o dia inteiro. Já reduz exposição à insulina, já dá um respiro metabólico, mas não é suficiente para ativar a queima de gordura de forma consistente. O corpo fica na zona de glicose o tempo todo. Jejum de 16 horas força a virada metabólica, esgota o glicogênio, ativa a produção de cetonas, ensina o corpo a usar gordura armazenada. E quando o corpo aprende isso, quando ele desenvolve flexibilidade metabólica, você ganha algo que dinheiro não compra: autonomia. Você para de depender de estar comendo o tempo todo.
Você para de sentir aquela fome nervosa de 3 em 3 horas. Você para de ter quedas de energia no meio da tarde, porque o corpo sabe que tem combustível disponível internamente, e ele sabe como acessar. Mas tudo isso depende de uma coisa: você dar ao corpo o tempo biológico necessário. E esse tempo não é 10 horas, não é 12, é 16. 4 horas podem parecer pouca diferença no relógio, mas metabolicamente é a diferença entre ficar na primeira marcha e finalmente trocar de marcha. Agora uma pergunta direta para você que chegou até aqui. Quantas horas de jejum você está fazendo agora? Está fazendo 12 achando que é suficiente? Ou já faz 16 e sentiu na pele a diferença? E se você nunca tentou 16, o que está te segurando? É medo de sentir fome? É achar que vai ser difícil demais? Ou é simplesmente não ter entendido até agora por que essas 4 horas a mais fazem tanta diferença? Deixe a resposta nos comentários. Eu quero saber onde você está nessa jornada. Quero saber se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o jejum. E se você quer continuar aprendendo como o seu corpo funciona de verdade, sem promessa mágica, sem atalho impossível, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não vende milagre. A gente ensina fisiologia. E quando você entende fisiologia, quando você respeita o tempo que o corpo precisa, quando você para de lutar contra a biologia e começa a trabalhar a favor dela, tudo muda. A gordura que parecia impossível de perder começa a sair. A energia que parecia ter sumido começa a voltar. E você finalmente recupera a sensação de estar no controle do seu próprio corpo. Não porque você se esforçou mais, mas porque você entendeu melhor.